E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje na nossa aula a gente vai falar sobre a Antártida, ou Antártica, ou chamado Continente Gelado, uma porção do território que fica exatamente no Polo Sul, uma área cercada ali pelo Oceano Atlântico e Pacífico e que tem 14 milhões de quilômetros quadrados num território que tem uma curiosidade, que é variável. Ele é variável por quê? Ele tem a parte do território que forma o continente, e no inverno, por causa das baixas temperaturas, ele tem um pedaço que ganha continente. O congelamento de áreas do oceano faz com que surja um espaço a mais do continente que some no verão seguinte. Por isso a gente fala que é uma área de território variável. Como eu tenho temperaturas muito extremas, que chegam a atingir uma média ali na área mais central da Antártida de menos 40 graus, aliás, em 1983 foi registrada a menor temperatura da Antártida, que foi menos 89 graus Celsius, muito frio. Essa questão climática faz com que eu não tenha habitantes fixos lá na Antártida, apenas pesquisadores, como eu vou citar daqui a pouco. Porém, a Antártida ela tem uma fauna muito particular, né? Os pinguins, lobos marinhos, o crio, que é a base alimentar de muitas espécies naquela região. Politicamente, a soberania da Antártida é dividida em quase 30 países, desde 1961, com a assinatura do chamado Tratado Antártico. O que é o Tratado Antártico? A Antártida ela não tem habitantes fixos, então ela não tem um sistema político como a gente conhece nos países, porém ele tem um conjunto de países que, ao assinar esse tratado, se comprometem com duas coisas. Primeiro, se comprometem em proteger um pedaço do território para realizar pesquisas. Então, uma característica da Antártida é ter várias bases e centros de pesquisa. Além de realizar pesquisas e proteger, eles também se comprometem a não explorar. É uma área sem exploração econômica. Sem exploração econômica. E aí você pode pensar o seguinte: Fábio, mas que exploração econômica eu posso ter num lugar desse? Na verdade, hoje a gente sabe que o subsolo antártido é rico em recursos minerais, como chumbo, e recursos energéticos, como petróleo e gás natural, que graças ao Tratado Antártico não são explorados, fazendo essa região ser uma das regiões mais preservadas do planeta. Justamente porque os países se comprometem a pesquisar e se comprometem a não explorar, pelo menos até agora. Entre os países que assinaram o Tratado Antártico está o Brasil. A história do Brasil na Antártida vem de 1984, quando a gente cria uma estação de pesquisa, uma base científica chamada Base Comandante Ferraz, numa ilhazinha da Antártida chamada Ilha Rei George. Nessa área, o Brasil concentra atividades de pesquisa sobre a questão Antártida, sobre a temperatura rigorosa, os extremos climáticos. Uma curiosidade, uma coisa mais atual, em 2012 essa base pegou fogo. Em 2012 a gente teve um problema nos equipamentos naquela região e eu tive o fogo consumindo 70% da base Comandante Ferraz, matando 2 pesquisadores. Uma operação muito difícil de salvamento foi feita naquela área para tentar conter as chamas ali, proteger o material e as pesquisas, mas boa parte foi perdido. Então, nos dias de hoje, a Estação Comandante Ferraz ela passa por recuperação. Beleza, pessoal? Curiosidades sobre a Antártida aí, pontos importantes. O Tratado Antártico talvez seja a coisa principal para a gente entender, já que é um continente que tem um sistema de soberania bem diferenciado. Até a próxima.